uma série de introduções a coisas meio básicas, como a definição de Sim. números inteiros, números naturais, números racionais, que são dados Sim. por meio de uma razão, né, etc. Certo. Ele vem com uma série de propriedades numéricas, distributiva, associativa, etc. E aqui Certo. começa uma conta interessante, porque quando a gente vai começar a estudar limites, é muito importante entender o domínio de funções, para derivadas Certo. também. E para conseguir isso, a gente tem que estudar desigualdades, inequações, né, Certo. que nos ajudam a encontrar o domínio. Ok. Lembre-se que domínios são os valores que você pode colocar na sua função, né? As Certo. funções elas permitem alguns valores de x. De modo geral, Certo. as funções elas permitem todos. Por exemplo, a equação de uma reta y igual a x mais b permite qualquer valor de x, x quadrado, qualquer valor de x. As que a gente mais usa permitem qualquer valor. Mas tem Ok. algumas funções que não, então a gente tem que saber como lidar com essas situações. E então, Ok. para isso, é importante saber desigualdades. De modo geral, ele dá Ok. aqui uma série de regras bem básicas aqui. Tudo é bem básico, logo a gente vai ver a aplicação no exemplo. Ok. Que ocorre o seguinte, então. Aqui já está o Sim. nosso exemplo. Quando a gente tem uma expressão como essa, Sim. ela está nos fazendo uma afirmação, né? Ela está nos dizendo que o lado Certo. esquerdo é menor ou igual a 10. Certo. Então, se o lado esquerdo é menor ou igual a 10, tudo bem, só que isso só vai ocorrer para determinados valores de x, não é para Sim. qualquer valores, é Exato. para um intervalo de valores. Certo. Por exemplo, se eu simplesmente colocar 1 milhão aqui, eu digo que o x é 1 milhão. Está errado essa Certo. afirmação. O lado Sim. esquerdo não vai ser menor ou igual a 10. Então Certo. existe uma faixa de valores onde essa informação é verdadeira, onde essa sentença é verdadeira. E eu resolvo a conta para encontrar esse intervalo. Tá? Certo. Só que na matemática a gente costuma resolver as contas Certo. baseado no que a gente conhece, né? Então, quando eu olho para esse x ao quadrado aqui, a Sim. gente ficou muito tempo no secundário resolvendo fórmula resolvente. Exato. Então, é por meio da fórmula resolvente que nós vamos resolver esse problema. Ok? Ok. Sim. Certo. E quanto à fórmula Sim. resolvente, você lembra dela? Como é que usa ela, etc? Não é. Espera aí. Se eu me lembro da fórmula exatamente, acho que não, mas deixa ver. Há qualquer coisa como A ao quadrado mais Sim, usa os seus ABX, coeficientes. exato, Isso. menos, é mais ou menos e depois é que é mais. É qualquer coisa assim, certo? Exato, exato. Você lembra do começo, Yeah. mas vamos fazer tudo aqui. Deixa eu colocar ela na minha tela para resolver para você, então. Só um segundo. Muito bem. Qualquer dúvida que tu tenhas é só falar, tá? Ok. Perceba que ele pediu, né? Ele pediu dessa forma lá no começo da apostila. Depois eu vou te passar essa apostila, é óbvio, você pode ler todos os Sim. exemplos de novo. Ok. Nós temos o 10 ali do lado direito, mas como você pode puxar da Sim. memória aí do secundário, na fórmula Sim. resolvente a gente tem que deixar zero do lado direito da conta, né? Então Exato. está Ok. ali o zero. Sim. Primeiro passo para fazer a fórmula resolvente é esse. Ok. O segundo é perceber o seguinte, né? Quando nós temos uma equação de segundo grau, nós temos algo desse gênero aqui. O Certo. A com B e com o C. Então, A, B e C são os coeficientes da tua equação de segundo grau. É com eles que você resolve a fórmula resolvente. Exato. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver aqui é identificar Descobrir. quem é A, quem é B e quem é C. Então, o Certo. A é o número que multiplica o x ao quadrado. Que é Portanto, o A é 1. Isso. O B é o número que multiplica o x. 3. Menos 3, porque vem junto o sinal, tá? Ok, ok. Sim. E C é o número sozinho, que é o menos 10. Ok. Muito bem. Com isso anotado, nós não precisamos nem nos preocupar mais de olhar para a nossa equação, a gente pode esquecer o x por hora e partir para a fórmula resolvente, que nos dá o seguinte: temos que saber o que ela nos responde. Exato. Quando resolvemos a fórmula resolvente, estamos encontrando
as raízes ou zeros da nossa função. Às vezes na Sim, escola a gente fica fazendo a fórmula resolvente, mas não sabe do que se trata, o que a gente está sim, encontrando quando resolve ela. São os zeros, ou seja, os valores que eu coloco aqui e dá sim, zero. E faz essa conta da exato, zero. No caso, faz o x quadrado menos 3x menos 10 ser igual a zero. certo. O que é isso graficamente, né? Se nós estivermos falando de uma parábola com a concavidade virada para cima, né, tem todos esses Sim, detalhes que a gente tem que tomar cuidado. Se, por exemplo, nós estivermos falando de uma parábola com a concavidade virada para cima, como essa, sim, nós percebemos que ela cruza duas vezes o eixo x, nesse ponto e nesse. certo, certo. Esse é o eixo x, esse é o y. Cruzar o eixo x significa ter o seu y igual a zero. Certo. Então aqui é x, bem, é a nossa primeira raiz, a gente pode chamar de x1, e aqui é a nossa segunda raiz, o x2. Então na prática, quando a gente obtém a resposta da fórmula resolvente, nós estamos obtendo justamente esses valores aqui, x1 e x2. Sim, certo. Os valores que fazem a nossa função ter y igual a zero. Ou seja, os valores onde o gráfico cruza o eixo x, tá bom? Uhum. Mas por que isso é tão importante se eu estou falando de desigualdade, não de igualdade, né? Eu não quero exatamente igual a zero, mas sim menor ou igual a zero. Bem, porque é o Certo. zero que divide as regiões de interesse aqui. Eu quero para trás do zero, eu quero números negativos. Ok. Ele está me dizendo, em outras palavras, ele quer, x quadrado menos 3x menos 10 seja um número negativo, certo? Uhum. Então eu olho para esse gráfico e tudo começa a fazer sentido, porque se por acaso eu pegar qualquer valor entre as duas raízes, por Vai exemplo ser aqui, valor negativo. exato, Certo. eu vejo a interseção aqui, né, das duas pontilhadas e Sim, vejo que meu y aqui é menor que zero. Ele é certo. negativo, ele é um menos y. Muito Uhum. bem. Portanto, a ideia aqui é o seguinte: a gente faz a fórmula resolvente, encontra as duas raízes, e com Sim, isso a gente diz que a resposta dessa desigualdade é o intervalo de valores de x entre as duas raízes. Ok? sim, Então é só isso. sim. Fazemos a fórmula resolvente e definimos que a resposta são os valores entre, para esse caso. Se ele tivesse pedido positivo, seria a região fora, né? Região para depois das duas raízes. Seria essa região aqui e essa. Né? Exato. Mas Sim, nós queremos essa aqui porque nós queremos os valores onde y é negativo. Muito bem. exato. Onde a função fica negativa. Então, com isso Uhum. dito, né? Com essa explicação breve aqui, se tiveres qualquer dúvida, é só falar. Agora a Ok, gente parte para a fórmula resolvente. Ela ok. começa com o determinante, que é dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tu te lembras disso? Lembro-me. Isso. Então, claramente, quem é a, b e c são esses valores aqui, coeficientes da nossa equação de segundo grau. Então, nosso b é Sim, menos 3. Então, vamos lá, deixa eu ampliar um pouco aqui. Menos 3 ao quadrado menos 4 vezes quem que é o a? A é 1 um. e o c é menos 10, né? Sim. Muito bem. Então, menos 3 ao quadrado. Desculpa, como é que tu chamaste o triângulozinho? Determinante. Tu pode Determinante. chamar de delta ou de determinante, tá? Ok, delta, isso. Tá. Isso. Beleza. Então, agora é só fazer a conta. 9 mais 40. Então, nós temos 49, o que é algo muito bom. Porque agora, na segunda parte da conta, a gente tem que fazer a raiz quadrada de delta. E Certo. 49 é um quadrado perfeito, né? Ele é 7 ao quadrado. Ok. Então a segunda parte é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Isso e isso tem que ser decorado. Certo. Poderia deduzir, mas seria um trabalho desnecessário. Então, menos b, novamente o b é 3, então menos menos 3, sempre tenha cuidado com a questão do sinal, né? Menos com menos dá Sim. mais, né? Mais Certo. ou menos a raiz de 49, que é uma conhecida nossa, tabuada do 7,
dividido por 2 vezes 1. Sim. Então, com um pouco de conta aqui, a gente vai ter 3 mais ou menos 7 sobre 2. E com isso a gente tem duas soluções. Tem quando é mais, Certo. que vai ser x mais 7, que é 10, dividido por 2, 5. Sim. E quando é menos, 3 menos 7, que é menos 4, dividido por 2, dá menos 2. Portanto, nós encontramos as duas raízes dessa equação. Certo. Os dois valores que eu coloco aqui dá zero, né? Quer ver Sim. como é? Ó, 5, por exemplo. Né? Se eu colocar 5 ali, eu estou dizendo que vai dar zero. Vai dar, porque vai ficar 25 menos 15 menos 10. 25 menos 25, zero. Certo. O mesmo funcionaria para o menos 2. Então, para o nosso desenho aqui, né, a gente encontrou que o menor valor aqui é o menos 2 e aqui é o 5. Exato. Sendo assim, eu quero qualquer valor de x que esteja entre menos 2 e 5. Pronto, essa é a solução do meu problema. Uhum. Eu recomendo que sempre que você for fazer uma desigualdade, você Sim. faça esse desenho, tá? Porque isso ajuda bastante a entender. Então, como nós estamos interessados em menor ou igual, vai de menos 2 até 5. O menos 2 e o 5 conta. Eles contam por causa Sim. desse símbolo aqui de igual também. Exato. Exato. Então, Por essa é isso a é que tem solução. as chavetas fechadas, não é? Exato. Yeah. Então, qualquer valor que tu pegue dentro desse intervalo, ele faz aquela sentença ser verdadeira, tudo bem? Certo. Então tá, esse é o começo do cálculo. Se tu entendes isso, meio caminho andado. Eu vou salvar aqui e vou te Espera aí, pedir. Oi. desculpa. Qualquer valor entre menos 2 e 5 dá zeros? Não, Ah, qualquer não, valor não, entre não. menos 2 e 5 vai Dá fazer um essa equação valor aqui. inferior a zero. Sim, já Exato. entendi. Desculpa. Perfeito. Sim, entendi, entendi. Agora sim. Muito bem. Então, por hora, eu gostaria que você fizesse apenas uma coisinha aqui para mim, tá? Para a gente Sim, dar uma treinada nisso, para que não fique só eu falando e tal, né? ok. Senão não é legal. A gente não tem como saber se estamos evoluindo ou não. Eu gostaria que você resolvesse essa equação de segundo grau. Por hora, não precisamos lidar com. Não, a gente tem que lidar sim, tem que lidar de uma vez por todas. Vamos fazer isso aqui, tá? Então, eu vou lhe enviar o que a Certo. gente já fez hoje. Deixa eu colocar aqui para você. Você pode usar isso como referência, tá? E você tem que Ok, resolver essa inequação. Tem que dizer qual é a ok, solução, da forma que eu fiz. ok. Então, você já sabe. A primeira parte é fazer a fórmula resolvente, tá bom? Certo. Então, qualquer dúvida fale, mas eu acredito que você pode sozinha. Tá. Ah, o arquivo que a gente acabou de fazer, ele tá no teu WhatsApp. Eu vi que tu tá offline lá. Mas se tu quiseres, tu pode deixar on e dar uma olhadinha no que tem lá. Ok. Menos 4 vezes. Só que uma questão. O número negativo elevado ao quadrado Fica positivo. fica positivo. Ok, Menos com menos dá mais, né? certo.
Então aqui a solução seria 3, Aham. x igual a 3 ou x igual a 2. Exato, essas são as duas raízes. Mas isso Certo. ainda não é a solução. Tu tens que lembrar que a solução é um intervalo de valores. Desculpa. A solução. Então, peraí. Isto é maior ou igual? Maior ou igual, Então né? será entre 2 e. Portanto, a chaveta será entre 2 e 3. Na verdade, não. Apesar do 2 e o 3 ser necessário para mostrar a resposta, ela não vai ser como a que eu fiz, tá? Por quê? Porque quando eu fiz lá, eu estava pedindo, né, a apostila, na verdade, estava pedindo menor ou igual a zero, estava falando de valores negativos, ok? Ok. E aqui a gente está falando de maior ou igual a zero. Aqui É isso. estamos falando de Sim. valores positivos. Certo. Então, se a nossas, lembrando, nossas raízes são os valores que cortam o eixo X, se a gente está interessado em valores positivos, eu quero essa região aqui, ó, porque são essas regiões, esses valores de X que vão me dar Y positivos. Por exemplo, pegando Exato. o 1 aqui, pegando menos 1 En- que seja, eu vou ter sempre Então, valores positivos. então será menos infinito até 2 e depois 3 até mais infinito. Perfeito, essa é a solução, exatamente isso. Mas como é que eu escreveria isso? Tu escreve chavetas, né? Certo. Abertas, Aberta para o de menos infinito. infinito até 2, Sim. e no 2 eu fecho, porque o 2 é Certo. É maior igual. ou igual. Corre Certo. que o infinito você nunca consegue alcançá-lo, né? Então você nunca pode fechar o infinito. E daí Exato, você sim. escreve união, União, é isso. isso, do 3 fechado até o mais infinito. Ok. Ok. Tudo bem? Tá, ótimo. Que bom. Então, beleza, vimos aqui a primeira parte do cálculo, primeirão. Então, Ok. aqui ele vai resolver tal qual com as mesmas ideias que eu, com alguns detalhes diferentes, né? Ele fez as raízes, eu até queria lembrar você de um método que vocês chamam de um jeito que eu não lembro aí, mas aqui no Brasil a gente chama de soma e produto, que é mais ou menos o seguinte: Sim. as tuas raízes multiplicadas sempre vão ser igual ao C e somadas vão ser sempre igual a menos B. Então, por exemplo, quanto é menos 2 vezes 5? É menos 10. Exato. E quanto é menos 2 mais 5? É 3. E aqui temos menos 3. Exato. Então, se de alguma forma tu olhar para a tua equação de segundo grau e perceber, né, dois números, os mesmos dois números que multiplicados dão teu C e somados dão menos o teu B, você não precisa fazer a fórmula resolvente, você já sabe a resposta. Né? Ok. Então, de toda forma, é só um atalho, né? Agora, como é Certo. que ele, usando as raízes aqui, ele chegou na resposta, na mesma resposta que a gente chegou lá no começo? Uma vez que você tem as raízes, você pode fatorar o seu polinômio. Fatorar é escrever em fatores, pedaços, né? Então, Sim. aquele polinômio que nós estávamos trabalhando, está aqui escrito em fatores. Os fatores são Certo. sempre assim, ó, x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Sempre. Sim. Tu pode ter certeza que se tu fizer a distributiva aqui, vai voltar a isso. É um fato. Agora, o negócio é o seguinte, fica mais claro, né? Por quê? Porque quando a gente está estudando uma equação de segundo grau, a gente sempre tem três regiões, como acabamos de ver. Temos a região antes da primeira raiz, ó, do menos infinito até menos 2, antes. A região Sim. entre as raízes e a região depois da maior raiz. Nós temos sempre essas três regiões. Então, se você testar um ponto nessas regiões, colocando eles aqui nos seus fatores, Sim. fica evidente de ver algumas coisas. Por exemplo, se tu colocas o menos 3 aqui, tu reparas menos e menos. Número Certo. negativo vezes número negativo, número positivo. Então, dentro desse intervalo, tu tens resposta positiva. Não era o que ele queria Certo. negativo. Por isso ele Ok. excluiu isso.
O mesmo ocorreu aqui no último, ele excluiu, e só na região onde dá valor negativo que ele pegou como resposta. Ok. Ok? Ok. Mesma coisa que a gente, só foi feito de outro jeito, tá bom? Então tá. Depois eu... melhor eu fazer isso já, né? Eu vou enviar agora a apostila para ti. Antes que eu me esqueça, que eu sempre me esqueço de enviar essas coisas. É tanto aluno que me perco. Sim. Certo. Tá bom. Aí, muito boa ela. Tenho certeza que você vai gostar mais do que o livro. Tenho certeza. Ok, temos uma Obrigada. outra desigualdade aqui, muito relevante também, de uma função racional. Né? 2x menos 5 se propõe a ser menor que 1 sobre x menos 1. Então, o que ocorre aqui? Novamente, nós temos que encontrar as regiões onde essa equação é verdadeira, essa inequação é verdadeira. Para alguns valores de x, isso é verdade, não é para todos. Né? Quais são? Certo. Nossa busca é isso. Mas, o que acontece? Ninguém, né, principalmente as crianças lá do secundário, gosta de fração. Eu também não gosto de fração. E não existe conta para ficar resolvendo fração. Porque existe a conta para resolver reta, para resolver Certo. parábola. Então a gente, como falei agora há pouco para você, na matemática, nós sempre Sim. tentamos levar aquilo que a gente está vendo para algo que a gente conhece. E nós conhecemos Certo. bem fórmula resolvente. Certo. Então a ideia é o seguinte, é transformar isso numa fórmula resolvente, uma vez que se, por exemplo, eu passo multiplicando esse x menos 1 para o outro lado, vai aparecer termos de x quadrado ali, né? Vai aparecer uma equação de segundo grau, tudo bem? Sim, sim. Eventualmente vai aparecer. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de desigualdade. Eu quero voltar um pouco para que você repare esse detalhe. Por isso que essa apostila ela é muito direta ao ponto, muito legal. Aqui nós temos algumas regras de desigualdade e veja que elas são bem óbvias, né? Se A for maior que zero é positivo, se for menor é negativo, blá blá blá. Sim. E aqui temos umas regrinhas, ó. A menor que B e C pertence aos reais. Então, se A mais C, se tu somar C dos dois lados, em outras palavras, se tu pegar o C e somar aqui dos dois lados, Sim. vai continuar sendo uma desigualdade, uma menor. O que está do lado esquerdo vai continuar a ser menor do que o que está do lado direito, da mesma forma que era aqui. Em Ok. outras palavras, Certo. ter somado a mesma constante dos dois lados não mudou nada, ok? Claro. Sim. Se você multiplica, também não Exato. mudou nada aqui, ó. A vezes C, o lado esquerdo, em outras palavras, continua sendo menor que B vezes C, menor que o lado esquerdo, né? Sim. Muito bem. Certo. Mas repare no de baixo aqui. Repare que esse C nesse momento é positivo. É o que esse símbolo nos diz. Certo. Ele é positivo. Aqui ele é negativo. Estou Certo. supondo que eu vou multiplicar um C negativo. E quando eu multiplico um C negativo, o sentido da desigualdade muda. Então, é um ponto extremamente, mas assim, ó, eu quero frisar mesmo, ele é extremamente importante no estudo da desigualdade. Se você multiplica um número negativo, vai trocar o Certo. sentido da desigualdade, tá bom? Ok. Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora a gente volta aqui para a conta e repara uma coisa. Se a minha proposta é passar multiplicando x menos 1 para o outro lado, para transformar numa equação de segundo grau e assim fazer a fórmula resolvente, coisas que a gente faz facilmente, né? Sim. Eu tenho que levar em conta que, na realidade, eu não sei se x menos 1 é positivo ou negativo. Né? Para alguns Exato. valores de x, isso vai ser positivo, para outros vai ser negativo, certo? Certo. Por exemplo, se eu pegar qualquer valor de x maior que 1, né? Então eu vou estar falando de x menos 1, um termo positivo. Se eu estiver Sim. supondo, vou multiplicar, supondo que os x são maiores que 1, tudo bem, ele é positivo. Sim. Só que se eu suponho que os x são menores que 1, então vai dar negativo, né? Um número menor Sim. que 1, 0. Se o x for 0, vai ficar negativo esse termo. Então, se eu Certo. passei esse termo para o outro lado, supondo x menores que 1, eu estou passando para o outro lado um número negativo. E assim eu tenho que inverter o sentido da desigualdade, tudo bem? Exato. Certo. Tudo bem. Então, quando nós resolvemos inequações, a gente tem que tomar muito cuidado com os detalhes.
Então aqui tem um detalhe mega importante, nós vamos ver a importância dele no decorrer da conta. Muito bem. Vamos lá. Viu? Assim temos dois casos a serem analisados. Primeiro, vamos supor isso menor que zero, ou seja, estamos falando de x menores que 1. Então a hora que a gente passa multiplicando x menos 1 para o outro lado da desigualdade, ele Sim. veio para cá, mas trocou o sentido da desigualdade. Certo. Daqui para frente, vira uma fórmula resolvente. Né? Eu faço a propriedade distributiva, resolvo a Sim. fórmula resolvente e encontro essas duas raízes horríveis aqui. Ó. Números Certo. muito feios. Mas são as duas raízes. Essa é a menor e essa é a maior. Okay. Muito bem. Então, a ideia aqui vai ser o seguinte. Analisar as regiões, que nem a gente analisou agora há pouco, e ver qual que resolve o nosso problema. Perceba que essa inequação, a inequação resolvida aqui, é para maior que zero. Em outras palavras, eu quero que esse lado esquerdo seja positivo. Tudo bem? Exato. Certo. Muito bem. Levando isso em conta, nós vamos ter que pegar qual região aqui, né? Se eu quero maior que zero. Se eu quero positivo. A gente sabe que a gente viu naquele gráfico lá, né? Que é sempre, se eu quero positivo, para trás da menor raiz e para a frente da maior raiz, certo? Certo. Certíssimo. Então lembre-se do gráfico, né? Sempre fica com aquele gráfico na cabeça. Se eu quero positivo, menor que a menor raiz, maior que a maior raiz. Então, por isso que ele vai dizer que ele quer isso e isso. Que nem aquela solução que tu me deu, né? Que tinha negativo e infinito, negativo e positivo. Beleza. Certo. E isso é a solução dessa inequação. Vamos dizer assim, é a primeira barreira aqui. A primeira barreira para chegar na solução é mostrar essa união aqui de regiões. Porém, perceba que a gente estava supondo toda essa conta pensando em x menores que 1, não é mesmo? Certo. Sim. Mas se você perceber, tem aqui valores maiores que 1. Então tem uma parte da solução que você não pode pegar. Apesar disso ser solução dessa equação aqui, que faz parte da conta, tudo bem, não é a solução deste essa problema. solução não passa por esse crivo aqui, tá vendo? Sim, exato. Então, veja o cuidado, né, o detalhe para você chegar no domínio certo de uma função. Vamos excluir tudo isso aqui. Portanto, a solução dessa primeira parte é apenas essa região. Tá bom? Exato. Porque essa região são valores de x menores que 1. Ok. Né? Lembrando que essa raiz é feiona, mas ela vale 0,7192. Né? Sim. Então ela é um número menor que 1. Então Certo. vai de menos infinito até ela. Beleza, essa é a primeira parte, é só o começo. Né? A segunda parte vem agora. Supondo que aquela parte de baixo ali da nossa inequação é positiva, porque eu estou supondo valores de x maiores que 1. Tudo que eu fizer nessa conta vai ter que levar isso em mente. Né? Estou apenas trabalhando para valores de x maiores que 1. Então eu passo multiplicando, é a mesma equação de segundo grau, é a mesma solução, as mesmas raízes. Mas, como isso aqui é positivo, não inverteu o sentido da desigualdade, tá vendo? Exato. Percebeu? Isso aí. Então, aqui, quando a gente chega nessa parte, que a gente encontra as raízes, nós estamos interessados na região entre as raízes. Porque para aquele gráfico que eu te mostrei agora há pouco, lá na minha tela, a região entre as raízes é a região dos y negativos. Exato. Que é o que nós queremos. Agora, vamos para a segunda parte da análise. Essa região, ela é maior que 1 para qualquer valor? Bem, não, né? Por quê? Porque a gente acabou de ver que essa raiz aqui é 0,7 alguma coisa. Aqui, ó. Sim. Não é mesmo? Então, nem todos os valores aqui nessa região são maiores que 1. Portanto, eu tenho que levar essa resposta em conta, mas apenas os valores maiores que 1. Então, eu começo... Oi? Alguma dúvida? Sim. Diga. Desculpa, mas qual é que é o valor que não é maior do que 1? Esse aqui, ele é menor que 1. Ele é 0,7.
Pode jogar na Mas calculadora aí. não tenho. Mas a 0,7 porquê? Porque é 7 menos raiz de 7 menos. 17 dividido por 4 é esse número aqui. Ok, 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 ok. Isso. Então Ok, ele é já um número percebi. menor que 1. E como a gente está querendo números maiores que 1, Maiores? Sim. a gente vai aceitar essa solução aqui, mas apenas a partir dos valores maiores que 1. Ok. Então, do 1 até esse cara aqui, que é 2, alguma coisa. Maior Certo, que 1, né? certo. Portanto, essa é uma outra parte da solução. Então, quando eu vou descrever a solução toda daquela inequação, qual inequação é essa? Eu tenho Exato. que juntar, eu tenho que unir as duas soluções. A primeira foi essa, que era para Certo. os valores de x menores que 1, e a Uhum. segunda é essa para os maiores que 1. Então, Exato. a resposta é essa união, tá bom? Ok. Então, essa conta aí, ela é um pouco longa, né? Mas ela é bem Certo. interessante para se fazer essas análises. Ela é bem interessante. Ok. Muito bem. Eu acho que seria legal fazer uma dessa, mas eu vou deixar como tarefa para ti. Quero falar um Ok. pouco mais da teoria, para talvez na nossa próxima aula a gente terminar esse assunto inicial e já chegar em limites, tá? Ok. É claro que você tem que ter em mente que o curso de cálculo, ele é, numa faculdade de exatas, aqui no Brasil, por exemplo, ele é 90 horas de aula. Certo. Então é muita aula, né? Muita explicação. E eu Yeah. estou adiantando muitas coisas. Então, se tu tiveres alguma dificuldade, né, se tu não Sim. percebeu alguma coisa que eu falar, é só parar que eu te explico, tá? É assim, eu por acaso, eu não me estou a lembrar de. Pronto, não me lembro porque já foi há realmente muito tempo. Mas agora que estamos a falar sobre isto, é como se eu tivesse. Tá, não me lembro de tudo, que obviamente que vou precisar de ajuda para resolver até mesmo algumas coisas básicas, mas não estou totalmente a zeros. Que bom. E por acaso esta matéria era algo que eu gostava muito. Eu gosto de contas, eu gostava de funções, pronto, sou daquelas coisas raras que gosta de funções. Aqui tem bastante função. Cálculo é praticamente o estudo das funções. Ótimo. Legal. E, claro, é a nossa primeira aula de cálculo, né? Você vai dormir e com Sim, certeza vai voltar muita coisa aí na sua cabeça do que você sim, estudou no secundário. boa. Hoje é só uma introdução, é claro. Na próxima Ah, aula, talvez a gente termine isso e comece limites. sim, Então tá. certo, Outra limitação importante aqui para o domínio das funções é o valor absoluto, ou módulo, sim, né? A certo, gente entende valor absoluto ou módulo como aquela função que deixa tudo positivo, né? certo. Só que isso é um erro, na verdade. De fato, ela deixa tudo positivo, mas ela não faz só isso, né? Ela altera o comportamento da tua função também. Então, Sim, as funções elas não são apenas pontos isolados, né? Elas formam gráficos. Então, se tu está certo. deixando a função positiva, tu mudou o gráfico dela, mudou o comportamento dela. Então, uma função que era Uhum, crescente pode ter ficado decrescente. Ela vai exato. começar a existir em outra parte do domínio e por aí vai, né? Tem Sim. muitos detalhes que a gente não leva em conta, mas vamos levar em conta aqui, né? Bem, vai vir com uma série de propriedades, depois tu pode dar uma olhada se quiseres, a gente pode ignorar isso por hora, né? Vamos Ok. utilizar só quando for necessário. Então agora vamos resolver algo mais interessante, né? Olha só que coisa bonitinha essa aqui. Ele quer que a gente resolva a equação. Uma equação com módulo, com quadrado, com um monte de coisa, né? Uhum. Se uma equação como essa aparecesse agora, tu teria ideias de como começar ou algo do gênero? Não, eu só me lembro que resolvia isso, mas não sei, não me estou a lembrar como é que se faz. Não me estou Ah, mesmo a lembrar. entendo. Bem, vamos lá. Sim, Olha só aqui. Eu quero lhe mostrar uma coisa. Quero que você repare uma coisa. Aquilo que eu já falei sim, 2 vezes hoje, vou falar a terceira. Quando a gente olha para uma equação, a gente tem que levar ela para aquilo que nós conhecemos melhor. exato. Se tu reparares bem,
tem módulo, é uma coisa que a gente não gosta muito de trabalhar, mas Exato. temos um termo ao quadrado. E esse termo ao Sim, quadrado é igual ao termo que não está ao quadrado aqui. exato. Isso nos lembra muito uma equação de segundo grau, né? Exato. Então, se nós conseguirmos levar isso novamente para a fórmula resolvente, beleza, nosso problema está resolvido. Agora, como Sim. fazer isso, né? Nós temos que fazer isso em partes. Nós temos que fazer uma coisa que no cálculo acontece com muita frequência, que é substituir a variável, né? Nossa variável aqui é x, só que do jeito que ela tá, vai ficar ruim fazer a fórmula resolvente, até porque ela está dentro de um módulo. Então, Sim. nós temos que mudar a variável. A gente vai chamar uma nova variável agora, que vai ser isso que tem igual nos dois termos, o módulo de x menos 3. Ela vai ser a nossa nova variável. A gente vai chamar ela de u. Ok. Então, onde tem módulo de x menos 3, tu coloca u. Certo. Percebeu? Agora, isso aqui está muito mais simpático, né? Muito mais simpático. Para Certo. resolver uma fórmula resolvente, está perfeito agora, né? Tu tens o a igual a 1, o b menos 4 e o c menos 12. Se tu fizeres a forma resolvente, tu vai encontrar essas duas raízes aqui. Claro, ele não faz, né? Isso fica como tarefa para quem está estudando. Depois, Claro. se tu quiseres fazer a forma resolvente, Sim. diga. Podes subir um bocadinho outra vez onde estava o módulo? Não, não é preciso. Alguma Ok. dúvida? Só trocamos, né? Módulo de x menos 3 por u. Agora, Sim. bem, agora como a gente tem uma equação de segundo grau aqui, uma vez resolvendo a fórmula resolvente, né? Nós encontramos menos 2 e 6 como a solução. Né? Se isso aqui tem que ser igual a zero, os valores que zero é menos 2 e 6. Certo. Se tu quer provar que é mesmo, faz a multiplicação da menos 12. Faz a soma da 4, menos 4 aqui, Certo. perfeito. Agora, nós queremos a solução em x, não em u. Isso aqui são respostas de u. Quero o valor em x. Exato. Então, se o u é menos 2, vamos lembrar que u é módulo de x menos 3. Então, Exato. surge a pergunta: existe algum valor de x que faz o módulo de x menos 3 ser menos 2? Não. E tu sabe me dizer por quê? Deixa-me pensar. Sem pressa, pode pensar à vontade. Eu até preciso passar uma água no rosto. Só um segundo, pense sobre isso, na volta você me responda, por favor. Ok. Muito bem, voltei. E aí, sabe me dizer por que não Sim. existe solução para esse caso? Não, não consigo. Não. Bem, agora há pouco a gente estava falando que de dentro do... Quando a gente resolve o módulo, só pode sair respostas positivas, valor absoluto, né? Certo. Então, qualquer coisa que saia daqui, módulo de x menos 3, terá que ser positivo. Certo. E aqui ele está afirmando que módulo de x menos 3 é negativo.
Ok. Então é por isso que não tem como. Não tem. Não pode. Ok. Não existe valor de x aqui. Qualquer valor que tu coloque vai dar erro. Porque qualquer valor que tu coloque daqui vai sair positivo. Tá bom? Só isso. Então, beleza. Só que o outro valor é positivo, né? 6. Então vai dar Certo. certo. Agora vai dar certo. Porque o módulo de x menos 3 é igual a 6. Quais são os valores de x que eu posso colocar aqui para dar 6? Né? A pessoa desatenta, ela olharia e pensaria, obviamente 9, né? Só o 9, porque 9 menos 3 dá 6, pronto. Não é mesmo? Uhum. Mas está errado. Apesar do 9 ser resposta, não é apenas o 9. Porque lembre-se, quando a gente tem um Sim. módulo, ele transforma o que está dentro em positivo. Se der 9, tudo bem. 9 é Ok, positivo. então é isso. Tudo que está dentro do módulo fica positivo. Pronto. Exato. Então, por Sim. exemplo, se aparecer menos 6, ele vai ficar positivo. Né? Certo. Exato. Então, por isso que tu tem duas opções aqui de resposta. Fazendo Uhum. a conta aqui, a primeira. Bem, o que acontece na prática? Né? Quando a gente tem um módulo, ele troca o sinal se tu estiver pegando valores que zeram o que tiver ali dentro. A gente olha para isso aqui e pensa, quais são os valores de x, a partir de qual valor isso começa a ficar negativo? A partir de x igual a 3. Né? Para qualquer valor menor que 3, se você colocar aqui, vai dar negativo. Não é mesmo? E Yeah. maior fica como está. Então, por isso que quando tu estiver trabalhando com valores de x menores que 3, para esse caso, tu tens que colocar esse sinal de menos aqui na frente da equação. Porque esse sinal de menos é o que vai trocar o sinal da tua resposta. Sim. Então é assim que o módulo funciona, mudando a característica da função, não só pegando e magicamente transformando em positivo. Né? Então ele muda completamente a função, para uma determinada região, é claro. Agora, então, primeira solução óbvia aqui, né? X menos 3 igual a 6, x9, perfeito. Então 9 é uma das soluções. Solução do Sim. quê, professor? Solução disso aqui, ó. Solução que faz o lado Yeah. esquerdo ser igual a 12. Ok? Exato. E a outra solução é nessa região negativa aqui, que é então menos 3. Na hora que eu isolo x, eu chego em x igual a menos 3. Porque, né, menos 3 dá menos 6, e positivo fica mais 6. Então são essas duas soluções. Esses dois valores tu coloca lá e chega na resposta, tá bom? Yeah. Só isso. Beleza. Beleza. Para finalizar aqui, né, eu vou só explicar o que está acontecendo nessa conta, depois eu vou te apresentar os exercícios para tu dar uma olhada caso tu queiras, né? No tempo Sim. Eu sei que você é a mãe, então provavelmente não tem muito tempo livre, né? Então, mas caso apareça a oportunidade, né? Vamos ver então aqui. Ó, nós temos essa desigualdade de módulos. Ele quer que o lado esquerdo seja menor que o lado direito. Né? Exato. Uhum. Para alguns valores de x isso vai acontecer, para outros não. Então, como é que a gente resolve isso? Tem várias formas, mas existe uma forma bem rápida para quem gosta de resolver fórmula resolvente. Eleva ao quadrado os dois lados da equação. Então, na hora que eleva ao quadrado Ok. os dois lados, veja que o módulo não vai fazer diferença, porque quando a gente eleva ao quadrado, as coisas ficam positivas mesmo. Tu até me perguntou isso Sim. hoje, né? Lembra? Exato. Né? Tu tinha um valor negativo, elevou ao quadrado, ficou positivo. Então, elevando ao quadrado os dois lados, e depois de alguma simplificação, aparece isso aqui, ó. Certo. Olha só que coisa rápida, né? Então, quando a Uhum. gente pode aproveitar, aproveita. Porque se não puder aproveitar, daí vai ser isso aqui, ó. Essa aqui é outra solução, tipo, outra forma de obter a mesma solução, quero dizer. Solução 2, ele fala. Sim. E daí tem todas essas análises de região, né? Isso Certo. aqui eu gostaria de fazer, mas é meio longo e não vai dar. Talvez na próxima aula a gente comece com isso e depois Certo. dê uma olhadinha em limites, tá bom? Mas é uma. É interessante para entender módulo, é perfeito isso aqui, porém bem mais longo que essa que saiu em 3 linhas, né? Exato. Então, o negócio na matemática é sempre tentar seguir pelo caminho mais rápido, né? Porque nem sempre a gente tem Sempre. tempo, né? Beleza, então é isso, ó. Depois vai ter mais coisas aqui, tu pode continuar a leitura. Eu quero te mostrar o fim desse capítulo. O fim de todos os capítulos nessa apostila tem uns exercícios bem legais, assim. Tu pode sempre tentar fazer os mais fáceis para Sim. só fixar o que a gente fez em aula, né? Tipo aqui, uma equação Ok. facilzinha, parecida. É isso. Daí, eu acho que o que tu poderias fazer até hoje é a primeira e a segunda lista aqui. Yeah.
Faz as duas primeiras aí de cada 1 e 2 aqui. Já tá bom. Beleza? Tá bom. Então tá bom. Espero ter te ajudado, tá? Qualquer coisa é só Sim, me chamar no WhatsApp. tá ótimo. Tá. Que bom, muito Pronto, obrigado. Obrigada eu. Até amanhã, então. Até amanhã. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau.